Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. São 12 horas mais 26 minutos na Paraíba, agora meio-dia e 26, hoje é quinta-feira, véspera de um feriado. Lembrando que amanhã, inclusive, não tem o Jornal do Meio-Dia nesta sexta-feira, mas tem o Jornal Integração. E quem está aqui conosco hoje vai bater um pouquinho aqui de papo com a gente sobre as eleições e também falar até sobre essa decisão de Sérgio Moro, aproveitar que é jurista e comentar essa decisão de Sérgio Moro de aceitar ser ministro da Justiça. É a advogada Samara Aguiar, que foi inclusive candidata a deputada estadual nas eleições deste ano e é presidente estadual do PSL Mulher, o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Samara, boa tarde, bem-vinda aqui à Campina FM, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, toda a equipe da Campina FM, sempre é um prazer estar aqui eu me sinto em casa e é por isso que eu tenho medo até de falar demais. Samara, primeiro, que avaliação você, enquanto integrante da campanha de Bolsonaro aqui na Paraíba, a pessoa que acompanhou e já acompanha há algum tempo esse crescimento do nome de Bolsonaro em todo o país, faz desse resultado das urnas do último domingo? O resultado para nós foi satisfatório, foi um resultado que a gente já esperava pelo trabalho que foi feito, pelo crescimento orgânico de Jair nas urnas, as pessoas vinham espontaneamente e tudo, mas a gente vê uma diferença muito grande entre os maiores centros como Campinas, João Pessoa e o interior da Paraíba mesmo, que ainda vive a ilusão do Bolsa Família, de no tempo de Lula era bom, então é por isso que a gente vai votar em Andrade, que não sabe nem o nome do candidato. Aliás, a maioria do povo não sabe que é Haddad mesmo, não é Haddad também não. Um poste colocado lá para fazer essa representação, acho que a Haddad se saiu muito bem nas eleições, não era para ter tido metade dos votos, mas confesso que quando a gente vê o PT, após 4 pleitos, perder fragorosamente, nos dá uma certa esperança de que, enfim, as pessoas estão se conscientizando, né? Pois é, Gustavo. Professora, boa tarde. Em que momento vocês viram que Bolsonaro teria grande chance de vencer? Foi em que parte do primeiro turno? Porque o pessoal do PSL fala que antes do primeiro turno já havia um pouco de certeza de que poderia vir a vitória. Bem, eu tinha acesso a informações privilegiadas. Nosso amigo Pedro da Seis Sigma já conversava comigo realmente antes do primeiro turno. Ele acertou no que ele falou. Tudo que ele me passou, ele acertou. Ele tinha falado que no primeiro turno ele venceria, mas que teria segundo turno sim, porque do meio para o fim as pessoas estavam tão entusiasmadas que falavam, vai ser no primeiro turno, e eu com muita cautela, porque quando você diz que é no primeiro turno, a militância partidária ela vai, arrefece, ela diz, não precisa mais trabalhar, já está ganho, e essa era uma preocupação minha muito grande, não ganhou nada ainda, vamos em frente, mas ele acertou a questão do segundo turno, até porque é uma tendência, todo mundo no Brasil que ganhou a presidência, quando se começou com o segundo turno, quem ganhou o primeiro ganhou o segundo, não tinha muito... Agora, Samara, no segundo turno, logo após a votação de 7 de outubro, e passados 2-3 dias saiu uma pesquisa do Ibope, uma pesquisa do Datafolha, apontando uma margem muito grande para Bolsonaro. E depois, o próprio Bolsonaro reclamou de que deputados e aliados haviam dado uma relaxada. Nós acompanhamos a fala de muitos aliados de Bolsonaro e alguns começaram inclusive a cometer algo que na política é um pecado muito grande, que é antes da votação você começar a falar em cargos. E nós acompanhamos e ouvimos da boca de pessoas até próximas ali de Bolsonaro, e o próprio candidato, a gente sabia que não gostava dessa conversa, mas isso começou a acontecer e a Haddad começou a subir. O PT conseguiu começar a ampliar um pouco a rejeição a Bolsonaro e diminuir aquela rejeição de Haddad. Houve um momento de preocupação de que a militância entrasse nesse clima de já ganhou e isso poderia ser perigoso para o candidato, na sua leitura pessoal? Na verdade, nós sabíamos que existia uma diferença numérica muito ampla, mas em política você não pode vacilar. Então, de minha parte e de parte de pessoas da cúpula Santa Catarina, São Paulo e tudo, que nós temos um grupo bem unido, o Grupo Nacional, realmente essa preocupação surgiu. É porque em Santa Catarina a diferença era muito grande, por exemplo. Mas aqui, nós sabemos que, tirando João Pessoa, Campinas, alguns outros municípios, a gente perdeu no G+. Então, aqui a gente não podia realmente relaxar. Só que houve isso, e eu acho realmente que é um equívoco começar a se tratar de cargos, porque dá um tom de muita arrogância. Nós já ganhamos, estamos nem preocupados, já estamos pensando nos cargos. Isso é ruim, isso realmente fez com que a militância desse aquela acalmada. De outro norte,
eu vi o seguinte, os governadores dos estados esquerdistas, que até então estavam quietos, preocupados com a própria campanha ou em eleger seu sucessor, caíram em campo. Isso também fez diferença. Notadamente porque em muitos estados a conversa você é comissionado, então você tem que estar do meu lado, porque senão não tem mais emprego. Aconteceu muito isso também. Eu atribuo o crescimento de Haddad também a esse tipo de política que eu acho nefasta, mas que realmente existiu. Inclusive, um exemplo, um recorte que a gente pode fazer é o próprio estado da Paraíba. Sim, sem dúvida. Segundo turno, houve uma concentração muito grande do governador Ricardo Coutinho em fazer a campanha de Fernando Haddad no segundo turno, e inclusive eu vi críticas de aliados de Bolsonaro pelo fato de que no primeiro turno o Ricardo usou um tom moderado em relação a Bolsonaro, até para não entrar na zona de rejeição o candidato João Azevedo, né, dos eleitores de Bolsonaro. Já no segundo turno, com a eleição de João Azevedo garantida, Ricardo subiu um pouco mais o tom dos ataques a Jair Messias Bolsonaro. Como é que você avalia, já que nós estamos na Paraíba, já que você preside o PSL Mulher da Paraíba, a postura e a atuação de Ricardo Coutinho no segundo turno dessas eleições presidenciais? Não, ele efetivamente caiu em campo por Haddad, é compreensível porque são todos comunistas, esquerdistas, é o pessoal que é do lado lá do MST, então se uniram, né, para fazer a mesma festa. O que é que acontece aqui? Fazer política e chamar aliados eu não tenho problema nenhum. O meu problema é eu achar que o problema é a ameaça de perda de emprego, e isso aconteceu em várias escalas. A gente tem depoimentos aqui de gente que, olha, eu tô assim, não posso votar, ou não digo que não vou votar porque senão eu saio. Porque aqui a gente tem uma figura bizarra ainda. Temos os comissionados, que são pessoas que são levadas a votar no candidato de quem os colocou. É estranho, mas é até compreensível do ponto de vista da gratidão, que não era para haver gratidão, era para você se garantir no cargo que está e saber que você foi convidado porque tecnicamente está bem habilitado. Mas aqui a gente ainda tem a figura mítica dos codificados, que eu não me atrevo a dizer o que é. Então, assim, ele juntou esse contingente mesmo, e a forma, pelo menos com a qual eu vi esse trabalho sendo exercido, era com muita pressão do tipo: só posso garantir os empregos de vocês se o meu candidato for bem votado, vamos trabalhar para ele. Inclusive, eu não sei se aí eu não posso afirmar que é verdade, mas circularam áudios, né, no WhatsApp, dando conta de que pessoas próximas a ele, parentes inclusive, dizendo: olha, eu quero ver o pessoal na passeata, se não for vocês vão se ver comigo. Então, eu acho que esse tipo de coisa também, esse tipo de pressão funciona para as pessoas que precisam do emprego, né? Mas assim, de novo, é uma coisa condenável, porque de Jair orgânico, as pessoas pagavam do bolso, inclusive, para fazer cartaz, para levar material, bola, o que fosse, para poder fazer campanha, pagavam carro de som. Então, nossa campanha foi orgânica, foi limpa, e ao contrário da outra, a gente não fez pressão para ninguém se juntar a nós, pelo contrário. Ô Lenildo, perguntar aqui para a professora bem ligeirinho, o PSL pediu voto para Lucélio nessa campanha, professora? Sim, pedimos voto para Lucélio porque havia essa coligação, então cumprimos com nossa palavra. Pelo menos eu, de minha parte, pelo PSL Mulher, sim. Bom, e o que é que a gente pode esperar pela sua perspectiva? A senhora conhece o presidente eleito Jair Bolsonaro de perto. Eu fiz essa pergunta ao prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que teve contatos com Bolsonaro ainda na fase de pré-campanha, teve encontros, e Romero, aqui até falando ao vivo na Campina FM, logo após a confirmação do resultado, tem uma leitura de que Bolsonaro é uma pessoa simples, é uma pessoa acessível, e que, na perspectiva de Romero, há de se ter uma atenção diferenciada até para o Nordeste, inclusive onde Bolsonaro perdeu nos 9 estados, há de haver uma atenção por parte do governo federal, talvez até melhor do que a que houve até hoje. Conhecendo Bolsonaro de perto, como a senhora conhece, que leitura a senhora faz sobre a figura humana e o político? Falar da humildade de Bolsonaro, muita gente fala, né? Que ele realmente é humilde e tranquilo. Eu quero que você veja o atendimento no gabinete, nas reuniões, onde quer que você esteja, ele é muito humilde, ele é ele. O que o torna uma pessoa mais segura? Uma pessoa com ego pequeno é uma pessoa segura de si, é uma pessoa melhor de se lidar. Mas tem um lado de Bolsonaro que eu acho que ainda não viram, e eu quero falar muito desse lado. Ele é absolutamente transparente. Quando ele não gosta de uma coisa, ele olha, você já sabe que ele não gostou. Quando ele está gostando, ele fala com os olhos. É isso que me dá tanta confiança no projeto Jair Messias Bolsonaro. É porque ele é uma pessoa na qual eu confiaria para ser meu amigo e estar dentro da minha casa. Imagina a diferença. Ele não é só um estadista, e ele será, eu tenho certeza, porque ele tem uma postura política muito diferenciada, mas ele é uma boa pessoa. E às vezes as pessoas não entendem que ter bom caráter é indispensável para ser um bom gestor.
Só uma pessoa de bom caráter olha para os outros com olhares de integridade, de preocupação real. Eu tenho absoluta convicção de que o Nordeste vai mudar, e muito, no futuro governo Bolsonaro. E ele já tinha entrado em contato, já tinha feito essa ponte antes, inclusive com autoridades israelenses, que já se comprometeram a doar todo o projeto de dessalinização. Porque esse projeto você paga, inclusive, os direitos de uso. Mas já sinalizaram com isso. Parece, ainda estão para confirmar, que pela primeira vez virá um chanceler judeu ao Brasil para participar da posse de um presidente, o que é um ponto a mais. E muito satisfeita com as escolhas que têm sido feitas. A equipe está sendo bem arrumadinha, organizada. Eu sei que já você vai querer falar de Moro, mas assim, outros nomes valorosos que entraram. Acho que a equipe de transição também está bem ajustada. E assim, é muito bom trabalhar com uma pessoa que sabe dar comando, mas sem tolher os talentos de cada um. Ele escuta todo mundo. Isso aí, estou tranquila quanto a isso. Estou muito, muito satisfeita, porque o perfil dele é um perfil muito bom. Eu vou deixar a pergunta sobre essa questão que a senhora tocou do juiz Sérgio Moro para o Gustavo, porque para fechar esse ciclo, eu queria saber a sua avaliação como presidente do PSL Mulher e como alguém com atuação importante no partido na Paraíba, porque é um partido que não tinha cara, que mudou radicalmente, era um partido nanico e que agora se tornou um partido super forte, a segunda maior bancada na Câmara, elegendo governadores com vitórias esmagadoras, inclusive ganhou um outro corpo, o PSL. Que tipo de postura tem o PSL paraibano? Que tipo de leitura a senhora faz da legenda no estado enquanto direção do partido? Como é que é a conexão da direção com os integrantes do PSL? Como é que é a vida orgânica tão jovem, recente, desse novo PSL aqui na Paraíba? Bem, o PSL eu posso dizer que é formado de iniciantes. Então nós temos pessoas de diversas categorias, profissionais liberais e tudo. Nenhum era político mesmo, assim, de carreira, né? Então todos nós ingressamos meio que com aquela vontade de fazer algo diferente, mas meio que, desculpa, inocentes no processo. Eu já tinha sido advogada eleitoralista, isso me facilitou em alguma coisa. Mas de resto a gente foi se agrupando e tentando aprender juntos. A votação do PSL na Paraíba, ela é orgânica. Ela faz parte de uma simpatia natural pelo nosso comandante Bolsonaro e pela simpatia das pessoas por um projeto de mudança substancial. Encararam inovação com pessoas que nunca tinham feito política e que chegavam agora para a vida político-partidária. Quanto à Paraíba, eu acho que o diferencial dela foi que aqui seria um celeiro esquerdista. É muito natural isso acontecer, porque o que observamos nos votos dos esquerdistas, quem votou em Haddad, é que quanto menor o nível cultural e menor o nível de renda, mais as pessoas se apegavam àquele sonho antigo de ter de novo um Bolsa Família, bem, o Lula ali na frente, que poderia dar alguma coisa, não era fazer, é dar. Mas aqui o trabalho foi estruturado de uma forma muito... Eu fico brincando que a minha campanha, vou falar sobre a minha campanha, ela foi mambembe mesmo. Era o material todo atrás do carro e a gente saía andando nas cidades com o Tiago Melo, meu fiel escudeiro, que me acompanhou em todas as viagens, estava sempre comigo. Então, era material dentro do carro. Chegava, Lenildo, numa cidade, chegava, Gustavo, e reunia as pessoas numa associação, num restaurante, uma coisa, e íamos passar nossas ideias. A minha campanha foi feita assim, por isso... justamente nada de compra de voto, foi uma aventura, uma jornada indescritível, até porque tive uma série de problemas fiz 9 dias de campanha, então, mas deu para ver porque a gente vinha caminhando antes. A campanha de todo mundo, da maioria das pessoas, foi essa também, foi uma campanha mambembe, à exceção de 2 ou 3 que tinham uma outra estrutura diferenciada. Mas a maioria trabalhou desse jeito. Material na mala do carro, saía andando pro povo, marcando reunião junta. Saio desse pleito tranquila, feliz, fiz o meu melhor. Muita gente boa também que nos acompanhou. A querida amiga Morgana, Pamela, e aí eu estou falando das meninas, Amanda, das meninas do PSL. O PSL Mulher aqui, lamentavelmente, não deu tempo para a gente se estruturar como deveríamos, porque o PSL Mulher fez Joyce Hasselman, por exemplo, Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada da história, né? Então, lamentavelmente, não deu tempo para a gente se articular e não tivemos verba para poder organizar as coisas como deveríamos. Mas continuamos na caminhada e, com certeza, no pleito de 2020, o PSL Mulher chega mais unido do que nunca e dessa vez com verba, viu? Escutem aí que eu tô cobrando a verba aqui na rádio. Ô, doutora, antes só de perguntar essa questão do Sérgio Moro,
A Paraíba tem milhares, acredito, de cargos federais. E o PSL tem uma composição partidária não tão grande. Como é que o partido vai conversar com o Bolsonaro a respeito desses cargos federais aqui no estado? É bastante simples, é questão de competência técnica mesmo. Se prepondera não se articular com pessoas de esquerda, os militantes de esquerda, porque eles talvez entrassem no plano, na carreira, mas já com um viés partidário. Mas aí não tem problema, não é cargo técnico mesmo, é questão de competência, e o partido não está muito preocupado. E o partido vai indicar? Vai indicar. Tá acertado. A respeito de Sérgio Moro, Lenildo, o tempo está correndo, o que a professora, a doutora Samara, acha de Sérgio Moro assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública? Bem, na verdade ele assume o superministério, né? Porque segurança pública, justiça, transparência, um monte de coisa. Então são quatro, na verdade são 4 pautas. Ficamos muito felizes com a vinda de uma pessoa como Sérgio Moro, que é emblemático para o judiciário, para a sociedade civil, é uma figura importantíssima. Vem para o Ministério, não sei se ele fez bom negócio, ele é juiz concursado, tem 22 anos de magistratura, e aí todo mundo sabe que ele tem que sair, né, da magistratura, tem que abdicar, perdeu o concurso, vai ser ministro, fica lá 4 anos e depois ele pode ficar ou não, ou 4 anos, ou 2 ou 3, que ele pode sair no meio. E daí, quem sabe esperar uma vaga, não sei, eu esperaria uma vaga para o Supremo. Que deve ser em 2020, Celso de Mello deve se aposentar, chegar aos 75 anos. Sim, mas mais uma vez, Moro comprova o quanto ele é um abnegado pelo Brasil, porque hoje ele não tem mais vida, né? Uma pessoa que vive com 12 segurança e coleta à prova de bala o tempo inteiro não tem mais vida. Mais uma vez ele prova o quanto ele é abnegado, de deixar a sua profícua carreira na magistratura, deixar a sua estabilidade, inamovibilidade, tudo, garantia de salário para ir para o Ministério. Agora, Samara, ganha o Ministério de Bolsonaro, um nome que, tirando aqueles que têm uma aversão por razões óbvias, não tem como não reconhecer que é um grande nome, mas perde a magistratura federal. Na verdade, a substituição dele tem sido muito bem cuidada. Eu não me lembro o nome da juíza que vai substituí-lo, mas ela é naquele mesmo estilo, é bem reta e muito contundente em suas decisões. Então, e a gente tem assim, todo um projeto, tem o Dallagnol, tem uma série de pessoas ao redor. E Moro já falava que queria deixar a Lava Jato com o tempo, né? Não sabia se seria esse ano, no próximo ano. Gustavo, imagine uma coisa, imagine o quão extenuado uma criatura dessa está depois de tanto tempo. Até o Ministério da Justiça vai ser um serviço mais leve do que a operação Lava Jato. E eu creio assim que chegou na hora realmente de sair de mãos, até para que se evite essa especulação de que ele é tão perseguidor, de que ele está indo atrás disso ou daquilo. Tem diversos desdobramentos, já existem outros juízes atuando, e eu creio que a presença dele no Ministério da Justiça é a certeza da continuação da Operação Lava Jato, que estava querendo ser de um lado e do outro, sendo puxado para ver se diminui o ritmo. A senhora disse que, no caso, despersonaliza um pouco mais, inclusive, a operação? Despersonaliza, mas, por outro lado, chancela, porque o ministro da Justiça agora dará todas as condições e subsídios para que ela prossiga. Porque falar que a Operação Lava Jato, ninguém tem nada contra ela, não tem, mas você substitui tal juiz, manda outro trabalhar no Amapá. Aquela pessoa que estava ali em Curitiba, no centro. Então, legal. Agora, como se explicar isso? E isso não vai acontecer com o Ministério de Moro. Doutora, Lenildo, Bolsonaro vai nomear uma figura que muito provavelmente, tem mais aceitação, mais aprovação da população do que o próprio Jair Bolsonaro. Como é que vai ser esse contato entre os dois? Como é que vai ser esse comando de Jair Bolsonaro na conversa com o juiz Sérgio Moro? A senhora acredita que, como a senhora já falou da humildade de Jair Bolsonaro, ele vai aceitar o que Moro quiser fazer no Ministério da Justiça? Olha, o presidente é ele, Moro é juiz, e como tal ele sabe do respeito à hierarquia. Jair Bolsonaro é uma pessoa humilde, mas ele sabe mandar. Isso aí, ninguém duvida que o comando é dele. Agora, entenda, eu posso chegar, lhe pedir com educação, lhe indicar alguma coisa, sem precisar ser agressivo, autoritário, coisa que ele não é. Só que quem manda é ele, todo mundo sabe.
Bom, quem vai substituir Moro é a Gabriela Hart. Quase Pronto, que era Hard, ela né? mesmo, Hard de duro, né? Hard. Pois é. Pois muito bem. Samara, a gente queria conversar sobre as eleições de 2020, mas a gente tá com um princípio aqui. Será que Samara vai ser candidata a vereadora? Quem sabe? A gente tá com um princípio aqui de não falar sobre as eleições de 2020 ainda. Tenho sido chato em relação a esse aspecto, justamente porque, conforme nós ponderamos, a eleição acabou agora e nós estamos cobrando dos nossos políticos que ainda vão assumir o mandato, que primeiro assumam o mandato. O povo porque é uma pressa. Tá demais, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que já tá assim, numa correria tão grande, parece aquele pão que foi tirado do forno antes, aquele pão branco, chega a massa, vem assim. Então deixa o pão no forno, na hora correta a gente vai falar sobre isso. Pois é, no ano que vem, aí sim, e o ano que vem tá perto, né? A gente vai chamar aqui a Samara Guiar para falar sobre as eleições de 2020, o partido, o PSL, pelo que saiu das urnas, deve ter um papel muito importante em 2020, mas isso também vai passar pelo desempenho do governo de Jair Bolsonaro. Qualquer previsão agora é precipitada, qualquer previsão agora ainda é muito incerta, é como a gente ficar fazendo previsão olhando para as nuvens para dizer o tempo daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Verdade. Então a gente vai chamar a Samara aqui o ano que vem para debater esse e outros temas com a gente. Ano que vem não dá tempo de chamar esse ano ainda. A gente precisa chamar a Samara para debater outros pontos. Por exemplo, a avaliação da campanha desse ano vai gerar alguns debates agora no mês de dezembro e a gente vai precisar da sua presença. Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a todos vocês, sempre um prazer estar aqui. E como eu digo, eu chego aqui e falo assim, não sei se para vocês é agradável, mas eu chego aqui sempre, falo à vontade, pelo menos é uma entrevista absolutamente honesta, porque eu confio nos meus interlocutores e sempre que vim aqui fui muito bem tratada. Então agradecer a você, Lenido, Gustavinho, querido, muito obrigada, toda a equipe. Junto, professora. E deixando aqui meu abraço especial para Tiago Melo, sempre comigo, leal, honesto, sincero, rapaz maravilhoso. Vou ouvir muito falar dele ainda. E para todo o pessoal da OAB que está agora em plena campanha, boa sorte aí para as 3 chapas e para Alice e Pedro, meus amores. Pois muito bem, é sempre um prazer muito grande receber a professora Samara Guiar, nossa amiga. Como ela disse, está aqui o Tiago Melo. Grande abraço para o Tiago. Já são 12h48. Jornal do Meio Dia.